Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aqui a ilha de consciencialidade dentro da intrafisicologia. É o local, a atmosfera, o holopensene, cujo isolamento cosmoético, energético, parapsicoevolutivo se assemelha à ilha específica de lucidez e discernimentologia em relação ao ambiente circundante. A ilha holopensênica consciencial, a ilha para a vivência teática da conscienciologia, o oásis de renovação, o oásis urbano de ressocialização, o megafoco da consciencialidade, a microminoria minúscula dos conscienciólogos e conscienciólogas, a impraticabilidade da massificação da conscienciologia, o tecnopolo das ICs, a Conscienciópolis, a Cognópolis. Agora, a Vila Consciência na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, como sendo o arquipélago da consciencialidade ou de consciencialidade. A inteligência evolutiva, o peão intrafísico da Max Proex. Nós aqui damos também, na taxologia, exemplo de locais ou ambientes onde os autopesquisadores ou consulentes da enciclopédia buscam o predomínio da consciencialidade. Então, tem 10 tipos, 10 locais. E nós terminamos aqui com a frase enfática: a ilha de consciencialidade é a maior oportunidade geopolítica, evolutiva, cosmoética, grupo kármica e max-proexológica encontrada pela consciência lúcida na Terra no 3º milênio. Você conseguiu viver em alguma ilha de consciencialidade? Você está plenamente lúcido quanto à relevância desse fato? Sabe auferir as vantagens evolutivas advindas daí? Eu quero dizer que esse verbete tem 34 logias e 4 máximos. A Rosa, se você quiser aumentar aí, você pode aumentar, começa pela remissiologia. Só tem 7, tá certo? Agora, aproveitando aqui que vocês ainda estão nas demarches básicas, das tratativas de arrumação do processo, nesse domingo cheio de sol, nós vamos responder aqui algumas questões que estão paradas. As consciências reladoras de animais e plantas, eu quero dizer para vocês que o nome delas é devas. Às vezes, falando aqui rápido, a gente pode inverter aí, como já aconteceu comigo, esse é erro verbal meu, engano verbal. Então, em vez de falar devas, eu falo vedas. Às vezes, vedas é mais bonito que devas, né? Mas então eu fico devendo a vocês o devas, tá certo? O nome dessa turma é devas, no orientalismo. Moro numa cidadezinha do interior, às vezes me sinto engolida pela mesologia com esse mundinho. O que devo fazer para me manter no megafoco das prioridades evolutivas? Primeira coisa, comunicação, internet, blog e um livro. Escreva um livro sobre o assunto, que você tem aí muita paz. Dentro do mundinho, a pessoa pode escrever um livro muito bacana. Pensa nisso e se ajudar os outros. Agora, não fica no livro apenas regionalista, ou falando o que o seu Joaquim faz na esquina, o que o seu Andrade faz no açougue. Vê se pensa uma coisa mais abrangente, sempre vai ajudar. Quero saber até que ponto um vício de linguagem, como o gerundismo atualmente, afeta a linguagem falada principalmente. Deve ser evitado, é combatido, ou é erro secundário e deve ser ignorado? Olha, eu aqui falo sobre o meu ponto de vista. Eu acho isso tudo uma tolice, para mim secundário, isso é uma moldura, sai na diurese. Devemos ver os detalhes úteis da coisa. Esse negócio de gerundismo é secundário, a gente deve estudar, deve saber o que é. Eu mesmo, para liquidar com isso, fiz uma espécie de poemeto baseado em gerúndio, para dar força para o gerúndio. Eu sou contra combater tanto gerúndio. Nós precisamos do gerúndio. Viva o gerúndio. Eu não estou falando do gerúndio Albuquerque, estou falando do gerúndio da linguagem, tá certo? Na abertura de ontem, o senhor mencionou uma obra do Edgar Armand relacionada com chakras, enalteceu o pesquisador que ele era. Realmente ele era bem avançadinho para o meio, tendo outras obras interessantes. Interessante que ele falou sobre o continente perdido da Lemúria. E tem outra pessoa, que é o Homem Telescópio, que é do Vasconcelos, também fala nesse continente. Pergunto, sabe se esse continente realmente existiu ou é mais uma ficção?
Olha, eu ignoro, não sei nada. Não estive na Lemúria até o momento. Agora, conheço o Lemuri, que é aquele bichinho vivo. Esse aí eu sou especialista. Em um dos seus livros lá do Edgar Armond, ele traz uma teoria da habitação do planeta, dos exilados de Capela. Olha, isso aí é muito falado, é uma teoria, é uma hipótese, há dezenas igual a essa, inclusive tem uma da Argentina que fala de Ganímedes, que é a mesma coisa de Capela. Enfim, tem muito lugar que tem. Eu ignoro. Estou fazendo uma força danada para ver se entendo as coisas aqui no pedacinho que nós vivemos, que não é fácil, mas a gente precisa estudar tudo. Você está certo, vamos estudar. Uma outra coisa, parece que a expansão da Conscienciologia tem trazido preocupação ao movimento espírita, já havendo alguns livros ditos científicos, dentre eles há dois que me chamaram a atenção. Além da Matéria e Medicina da Alma, que são livros psicografados. Mas agora, então ele está perguntando se esse movimento espírita, se isso aí tende a manter-se como filosofia religiosa, ou há a possibilidade de virar um problema investigativo. Ora, tira o cavalo da chuva, que eu não admito isso. Isso não é lógico, não é prático. Não é, isso é impraticável. Ciência não é religião. É a mesma coisa, por exemplo, pode passar pelo processo. Por exemplo, sua mão não é o seu pé. Seu pé não é a sua mão. No entanto, tem gente que às vezes não tem mão e pinta com o pé. Mas veja, isso é saída espúria, não é o ideal. Outra coisa, nariz não é hálux. Hálux é o dedão do pé, nariz é uma coisa. Não tem gente que cheira com o dedão do pé. Quer dizer, tudo é possível. Mas veja, isso não dá certo. Em matéria, religião é religião, não tem, porque é dogma, não tem ciência. A ciência procura ter reputação. O que é que se passa com a reputação? Ela não é o ideal, mas é o menos pior. Agora, mesmo a ciência, com toda a reputação, ainda tem dogma científico. Durma com barulho desse. Na religião, só tem dogma. Agora, ó, aproveitando a ilha de consciencialidade, que é o tema de hoje, eu queria dizer para vocês uma coisa séria, aproveitando essa oportunidade. Há cerca de 16 anos, eu tentei fazer isso que eu vou falar aqui agora, lá no Instituto no Rio. Depois eu desisti porque o povo era muito dispersivo. Aqui não. Nós temos hoje 538 pessoas que vieram para cá. Essa turma toda está dentro, então, de um distrito dedicado ao processo do mental soma, que é a ilha de consciencialidade. Então eu queria pedir, por exemplo, eu vou pedir isso para a Cristiane Ferraro, que ela não está aqui, mas eu vou pedir para ela depois conversar com muitos de vocês, ou a maioria de vocês, e principalmente com o Antônio, para nós especificarmos e fazer uma lista, que eu preciso disso, que eu já cheguei a fazer uma lista igual essa, mas já não funcionou tão bem. Eu acho que aqui não tem jeito, ela vai funcionar. Isso é para ajudar não só a mim, porque todos vocês têm me ajudado demais, mas eu quero também que vocês ajudem os outros, principalmente essa turma que está escrevendo um livro aí. Que a pessoa às vezes passa escrevendo um livro e não fala com ninguém. 2 anos depois, ela mostra o livro, tem a opção de erro, coisas, equívocos. Se ela tivesse conversado antes com outros especialistas, aquilo teria melhorado. Então, é preciso indicar isso. Para isso, o que nós precisamos fazer? Precisamos de especificar dentro das equipes técnicas que trabalham comigo, que atualmente tem 47, pegar, pensar aquela pessoa que seja especialista e fazer uma listagem disso em ordem alfabética, para quando a pessoa precisar de fazer uma consulta, nós temos aqui os consultores. Tem a pessoa que pode dar, seja homem ou mulher, o professor que estiver aqui, para orientar aquela pessoa dentro daquele tema. Agora, veja, por exemplo, o professor James, falou em latinismo, é com ele. O professor Roberto Almeida, se falar em colégio invisível, ele é especialista. O professor João Aurélio, se falar em IC, ele é que sabe mais. A professora Mabel, atualmente, é que mexe mais com o processo de etimologia. A professora Cristiana, em si, é o processo do holociclo. Então, eu desejaria pegar as dezenas de especialistas que nós temos aqui e ter uma listagem disso. Eu peço a vocês, para ter a maior boa vontade, se vocês forem abordados, para a gente saber o que é. E ver o que é que a pessoa... Vocês devem falar francamente, não, ó, o que eu estudo mais é isso, que eu sou bom é isso, o que eu quero é isso.
Se quiser, pode vir, que eu tenho muita paciência de ouvir a pessoa e encaminhá-la. Vocês estão entendendo bem? Vocês não acham que isso é importante? Agora, eu peguei aqui 5 para falar. Mas nós temos dezenas de pessoas, isso aqui só para dar um exemplo. São dezenas de pessoas aqui que são especialistas. Se de ver o quê? De que modo? Eu não quero ficar com essas coisas, com essas pessoas só para mim. Eu não sou uma pessoa egoísta e sou da democracia. Agora, vê se vocês me ajudam. Se alguém tiver mais ideia nisso, me ajuda. E eu vou pedir para a Cristiane para começar isso logo, que eu quero ver isso dentro de um mês, pronto. Eu quero ver na minha frente com a listagem e vou dar para as pessoas, quando elas chegarem em Foz, que precisar de alguma coisa, consultar a pessoa diretamente. Entende? Porque eu vivo indicando essas pessoas, mas ainda não tem uma listagem técnica do processo. Tá certo? Estou aproveitando que está dentro do assunto de hoje, que é a ilha de consciencialidade. Escuta, pode ir em frente, você manda. Professor Valdo, boa tarde. Tem 2 dúvidas que eu queria tirar com o senhor aqui, que eu queria entender melhor. Aqui na página 43, o senhor coloca aqui em principiologia, o princípio da inseparabilidade grupocármica. Sim. Eu queria entender qual a relação disso com a ilha de consciencialidade. Se você veio para cá, está morando em Foz, você então está dentro da ilha de consciencialidade da Cognops aqui de Foz. Tá certo? Se isso aconteceu, é a sua família conscienciológica, é ou não é? Você admite isso? É? E a inseparabilidade. Você rodou, olha, você está junto dessa turma, quer dizer, você não aguentou ficar separado. Você acabou aparecendo, com barba e tudo. Tá certo? Com bigode e tudo. Então veja, o que você acha? Tem lógica isso ou não tem? Tem. Tá certo? Outra coisa, eu não chamei vocês, o que vocês iam fazer aqui? O que vocês iam fazer? Eu não chamei vocês. Que negócio é esse? Hã? Você entendeu? Isso é inseparabilidade complicada. Querendo ou não, não tem jeito, o negócio acaba batendo lá. O que é seu vem para você. O que é de todos vem para eles. Você é de todos aqui dentro. Ó, gente, pode tirar pedaço dele, vocês têm propriedade. Tá certo? Mas o que mais? A outra dúvida aqui, que o senhor coloca logo abaixo aqui em polinomiologia. Aliás, não, desculpa. O binômio, reciclar, reeducar, ressocializar e repenserizar. O que você acha? Não, é o contrário, é em binomiologia mesmo. Binômio, reeducação, ressocialização. Ah, binômio. Então, binômio, reeducação, ressocialização. Eu queria entender essa questão da ressocialização também com a condição da ilha de consciencialidade. Vamos entender. Reeducar é o processo de fazer uma educação mais ampla. Para nós aqui, a nossa abordagem tem que começar de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então, por exemplo, começa com o líder, o governante, o administrador, o gestor, aquele que está em cima. E depois ele vai passando até chegar na população, até chegar no último despossuído. Você está entendendo? Lá no fim. Agora, tem que fazer uma reeducação disso, porque atualmente a educação que existe, ela é orientada e governada pelo hospital, é pela doença. Nós temos que levar essa reeducação pela saúde, pela escola. Entendendo? E não é a escola que está mandando, é mais um hospital psiquiátrico. A SOCIM, por exemplo, ela ainda é patológica. Então, é necessário acertar essa condição. Agora, na hora que começa a fazer a reeducação, nós vamos sair, então, do processo da autocracia, do totalitarismo, da ditadura, vamos dizer assim, da prepotência, entende? Da hegemonia, por exemplo, das antigas aqui, ó, gente da corte, e dos processos de religião, o problema do Vaticano e outras coisas. Quer dizer, aquele problema do Magister Dixit, a pessoa que manda, ela instrui, ao mesmo tempo ela quer dominar a cabeça dos outros. O negócio nosso é de informação. Isso é ressocialização, é a redemocratização do processo. Nós não fazemos redemocratização porque não houve ainda democracia nenhuma de grande efeito. Mas é uma ressocialização política do ponto de vista consciencial. As nossas instituições, nós mesmos somos apolíticos e apartidários. Mas temos que ter uma política educacional, entendeu? Uma política de trabalho, sendo inevitável. Toda sociedade, instituição, empresa precisa disso. Você entendeu? Então,
reeducação que vai caminhar para a ressocialização. A ressocialização, o caminho dela, é o que a turma do CEAJU, que o professor Jaime estuda, que a Carla estuda, que é o problema da parapolítica, paradiplomacia e o processo mais avançado, que é a paracosmoética grande. Você está entendendo? Que é o problema mais sério aí que nós falamos. E isso tudo está dentro dessa politicologia mais ampla, entende? De modo que paradireitologia é a base de tudo. Você acha que tem lógica isso? Pensa bem por aí. Agora, pense grande. Pense que é aquele negócio que eu falo, que nós precisamos mais aqui é arranjar a cosmovisão dos fatos. Tá bom? Obrigado. Vamos em frente. Professor Valdo, eu queria entender na legislologia, a lei da generalização da experiência. Isso tem a ver com isso que o senhor estava falando Sim, agora? a lei da generalização da experiência é o seguinte, dentro da ciência convencional se fala que uma pessoa, por exemplo, ela vai fazer uma experimentação, ela tem que procurar fazer dentro de determinado cânones, são determinações da própria ciência. E é o seguinte, segundo a materiologia, quer dizer, essa ciência convencional, tudo aquilo que eu fizer como experiência aqui, ou fizer ali adiante, ou em qualquer outro lugar, qualquer um pode fazer. Outra coisa que é essa lei é o seguinte, se uma personalidade, que é um componente da humanidade, um membro da humanidade, fez alguma coisa, qualquer um outro, desde que esteja motivado e que queira, ele pode fazer aquele mesmo desempenho. Ele alcança aquilo. Agora, então, isso é a lei da generalidade da experiência. Se uma pessoa é do mesmo nível evolutivo, ela alcança todas aquelas benesses, quer dizer, tudo aquilo que ela consegue obter como conquista. Você está entendendo? Qualquer um consegue. O negócio é, quem procura, acha. Isso é outro processo da lei. É a lei da procura. Quem procura, acaba achando. Por causa do processo da evocação, da afinidade e da empatia. A lei da generalidade de experiência é mais ou menos isso. Levado do ponto de vista de experimentação. Então, em tese, o que se alcança aqui dentro da ilha de consciencialidade, ele pode ser abrangido para o resto da humanidade. Pode. Qualquer um pode. Agora, o que é difícil, por exemplo, dentro dessa lei da generalidade hoje, é aquilo que eu falei antes do verbete. Não dá para massificar esses conceitos nossos. Por quê? Precisa de experiência pessoal. Por exemplo, como é que você vai falar em conscienciologia para o cachorro? Ele não vai entender nada. É o nível evolutivo dele, não tem saída. Entende? Então, toda massificação do processo de ciência é impossível. Todo tipo de ciência, já chegaram isso da ciência convencional, sabe? É impossível massificar a ciência. Se nós trouxermos, por exemplo, para São Paulo, e eu sempre falei isso, faz mais de 60 anos que eu falo, trazer a lei geral da relatividade de Einstein, e vamos ensinar a população de todos os adultos de São Paulo, são milhões de pessoas. Não vai ter nem 10 ou 15% que vão entender a lei. Eles não estão preparados para isso. Então, isso é que é o processo da massificação. É impossível generalizar a ciência. Entendeu? Obrigada. Não. Então, lo que mais? Alguém aí tem mais alguma coisa sobre a ilha da consciencialidade? Vocês são ilhéus da ilha. Né? Para não falar que são ilhota. Ilhota parece idiota, né? Ilhéus eu acho que é melhor, não é isso? Então, o processo todo é esse. Tá bom. Professor, a questão da ilha da consciencialidade, ela vai ser gerada pelas próprias consciências, correto? Ela não se impõe por outra Não, as próprias consciências vão fazer nisso, às vezes até inconscientemente. Vão pelo instinto, pelo cheiro. Vão cheirando e chega lá. É o que está acontecendo aqui. Então, será que não valeria a pena citar no verbete uma condição íntima também, a pessoa tendo, entre aspas, a ilha de consciencialidade nela mesma, para gerar isso? Mas isso é outra coisa, não é isso que eu estou falando. Estou falando é o geral, é o grupal. Ego nós já temos demais. Que às vezes faz uma ilha de consciencialidade, mas uma boa parte que faz isso, tudo é patológico. Agora essa aqui não, é positiva e grupal. Já
sai da interpretação grupo kármica. Entendeu o interesse disso? Entendi. Agora veja, olha lá dentro da emissologia que você vai ver o que tem relação com isso. Olha só, a coexistência institucional, cognopolita, a comunidade conscienciológica cosmoética internacional, a cosmofisiologia, o mega empreendimento conscienciológico, a radicação vitalícia na Cognópolis. Só aí ó, tem 6 verbetes que estão dentro do processo. Nós estamos ampliando a ideia, aprofundando o conceito, para mostrar na prática como é que funciona. Agora você olha, quais são as coisas? Cognópolis, a CCCI, o condomínio conscienciológico, a empresa conscienciocêntrica, o holociclo, o holopensene do ser desperto, a instituição conscienciocêntrica, o lar harmônico de intermissivistas, a residência de 2 duplistas tenepsistas, o tertuliário conscienciológico. O tertuliário também vai ser uma ilha de consciencialidade. O que você acha? Agora, vocês lá estão trabalhando com isso. A sua área qual é? É a educação. Pois é, reeducação. Tá certo? Ilha de consciencialidade da reeducação. Vocês são dos mais avançadinhos, né? Vocês estão entre os mais avançados, vocês estão na ponta. É uma responsabilidade enorme. Ah, bom. Parabéns. Vamos em frente. Mais uma dúvida, Que professor. mais? Na taxologia ali, os exemplos, eles são bem voltados para o nosso trabalho da conscienciologia e o que a gente vem fazendo. Não, é o que eu estou falando. Olha aqui o que é que eu disse. O que é que eu falei? A autoconsciencialidade, heteroconsciencialidade, grupo consciencialidade, lúcida. Agora, existem outros exemplos que o professor já identificou aí? Já, por exemplo, fora, tem um monte de coisa, ainda vou escrever mais coisas sobre isso, eu tenho lá os dados. Por exemplo, o Vale do Silício. Vale do Silício, sobre a informática, cibernética. Outra coisa, essa turma que está estudando lá o problema do tunelamento da física, olha lá. Outra coisa, conversa com o Antônio que ele vai te dar uma listagem das escolas que já existiram. Frankfurt. Outra coisa, a época dos Médicos, com o processo da arte. Firenze, Florença, com o problema da Itália. Por aí vai. São ilhas de consciencialidade. Agora, ó, das mais brilhantes que já estiveram, foi Atenas. É o grupo de Atenas, dos filósofos da época. E que depois vieram os bárbaros e liquidaram com aquilo. Agora, nós aqui, vocês estão preparados para enfrentar os bárbaros? Qualquer hora eles vão aparecer. Sabe, são os mega assediadores que não querem que a Terra fique um pouco mais lúcida. Nós estamos cutucando a Terra que está dormindo. Então já está lá, cutucando. Ei, acorda, ei, a evolução, tal. Agora, por exemplo, a Florença também tinha muito belicismo, muita guerra, muito problema lá, muita briga política. Pois é, não, o processo todo é acabar com isso. Você não vê que todo dia eu desanco com o belicismo? É preciso. Sim. Sem paz ninguém evolui. Guerra, o povo acha que a guerra sempre traz umas mutações de melhoria na vida humana. Isso é moldura do quadro. O que mata para fazer isso é um preço muito alto. Nós temos que evoluir sem matar os outros. Tá certo? O resto tudo é conversa fiada. Não é lógico, não tem que ser alimento. Falta lucidez. Tem lógica? Tem lógico. Valdo, na página 43, em legislogia, você pode falar sobre a lei da generalização da experiência? Pois é, mas é assim que eu estou. É isso que você está falando, é do grupo, né? É o grupo todo. É o da generalidade. Então, por exemplo, se uma pessoa fez uma coisa, o outro também pode fazer. É isso que eu estava falando aí para ele. Tá bom? Obrigada. Professor, nós estamos novamente reunidos agora, né? Nessa ilha da consciencialidade. Nesse instante. Nesse instante. Estivemos juntos. Tem pouca gente aqui hoje, mas está aí. Quando eu fui convidada para vir para aqui, no caso, um convite extrafísico, eu vi nitidamente isso. Esse convite que nós estávamos separados por séculos e novamente estaríamos reunidos aqui. Né? Alguns por séculos, alguns por, vamos dizer, uma década. Agora,
viemos novamente, estamos reunidos para ampliação e aprofundamento da Conscienciologia. Agora eu pergunto o seguinte, quando será essa redistribuição? Ainda nesse século ou como está planejado? Redistribuição de quê? Dessa turma? Nossa. Fazer a diáspora disso? A nova diáspora. Minha filha, daqui a alguns séculos. Se isso é por agora, ainda não. Mais uns séculos. Você veio para ficar, você tem que me aguentar muito tempo. Então, não tem saída. Sabe por quê? A gente tem que metabolizar isso tudo, assimilar tudo que a gente está falando da Conscienciologia de uma maneira teática. Agora, quando você virar serenona, você lembra de mim, o pobre coitado que está aqui, etc., seu amigo e tal. Que nessa hora de grandes, né, atribulações, nós estávamos juntos. Porque até estava conversando com a Malude antes de chegar aqui, porque a gente se preocupa um pouco com os outros pontos, né? Eu também me preocupo muito. Eu me preocupo muito com o vírus da AIDS, por exemplo. Tudo bem. Então, entendi. Com o martelinho da dengue atualmente. São preocupações. Estamos o problema agora, tudo são princípios conscienciais da evolução. Tudo irmão da gente. Uns são irmãos, outros são primos, né? Tudo é parente. A nossa parentela cósmica é imensa. Aqui temos que estar reunidos para conhecimentos maiores, né? Se for possível. Sim, pode falar. Em geral, primeiro surge a ilha de consciencialidade para depois ter uma comunex interligada ou ao contrário? Como é que você quer dizer? Primeiro tem uma ilha para depois constituir o quê? A comunex. Sim, a comunex, todo mundo aqui, ó, quando a gente começou a se encontrar, cada um tinha uma paraprocedência. Vamos supor, tinha aí ao todo 500 procedências extrafísicas. Agora, quando começou o curso intermissivo, aquilo reduziu, por exemplo, a 50. Vai chegar um ponto que isso vai reduzir para 40, para 30, para 20, para 10, até chegar um ponto que a maioria vai estar dentro de uma comunidade extrafísica que tenha muita articulação de identidade. Então as pessoas vão se entender melhor, mais harmonizadas, e outra coisa, o nível vai nivelar por cima, aquela multidão toda do início vai melhorar. Do ponto de vista da ilha de consciencialidade intrafísica, então, por exemplo, no caso aqui a gente tem ligação com a interlúdio. Aí eu queria saber se normalmente é o ambiente físico que propicia essa ligação, ou se quase sempre é o ambiente físico que precisa, que exige, que pede assistência. Aí é feita uma comunidade maior. Entendeu? Que é um processo assim de intermediação. É um problema, é uma fase ou local de transição. Existe muito desse local de transição. Interlúdio é uma fase de transição, é um local de transição. Você vê até o nome, interlúdio. Já é próprio para isso. A ideia é essa. Então aquilo serve para o povo que vem até de outro planeta, que vem, por exemplo, da baratosfera, que já melhorou, e que pretende, por exemplo, ressomar. Ou o outro que dessomou, que chega lá. Enfim, é um local de encontro mais sério. Agora, é convivência também, é um local de convivência técnica de alto nível. Agora, por exemplo, se no Nordeste for feita uma outra Cognópolis, isso... Lá já está começando, né? Por exemplo, essa turma que está trabalhando lá no camping, lá de Natal, Intercampo, pensa bem, já é uma Cognópolis. Outra coisa, lá em Portugal, com o processo lá da IAC. Aí eu queria saber se necessariamente vai ter uma comunex ligada a eles ou não? Isso quase sempre tem na área lá. É que tem muitas que estão usando aquelas antigas, né? Que já serve de... Eu não acho que vão criar uma de cara, assim, teria que ter mais gente e mais necessidade, mais urgência. O próprio trabalho de desenvolvimento da fraternidade exigir que se crie isso. Enquanto não tem, não vai ter, né? Só com o tempo. Tem lógica? Sim. Obrigado. Valdo, qual o papel do atrator ressomático dentro da ilha de consciencialidade?
Olha, todos esses, tanto aquele que recebe a pessoa quando ela dessoma, como aquele que ajuda a pessoa a ressomar, você está entendendo? Eles estão trabalhando dentro de uma grupalidade mais séria, autoconsciente. A maioria dessas consciências são milipeças dentro de um macromecanismo assistencial. A maioria delas já tem autoconsciência daquele ciclo multiexistencial pessoal, o CMP, que nós chamamos. E ele já está na fase da atividade. A pessoa já está trabalhando segundo a orientação média, básica do grupo. Ele já não trabalha só com o talante dele, a vontade dele, esponte sua. Ele vai trabalhar já com vamos dizer, um consenso grupal. Então essa pessoa, ainda que intrafisicamente, ela parece que é o líder, que está na frente, dentro do contexto multidimensional, ela é essa mini peça. Então, essa mini peça. Agora veja, nós somos um conjunto de mini peças. Aquilo que eu falei, isso aqui, ó, não tem índio, é uma caciqueria, tem um monte de cacique, tudo junto, dentro de várias áreas. Por quê? Nós somos poucos perante as necessidades que tem por aí. Eu não estou falando de 9 bilhões de pessoas conscientes, não. Eu estou falando de muito mais do que isso. São mais de 50 bilhões de consciência que tem nesse planeta. Como é que fica? Agora, no passado, essas ilhas que o senhor comentou, como por exemplo na Grécia, esse atrator ressomático, essa pessoa, o grupo de pessoas, não tinha essa condição da mini peça. Não, ainda não tinha nenhuma ideia disso. Mas veja, os afins se atraem. Eles foram atraindo, é o processo da atração. Isso é normal. É afinidade, é empatia. Foi isso que preparou o planeta, por exemplo, para a reurbanização? A reurbanização já foi nisso. Agora, outra coisa, pensa bem, Sandro. Tem muito planeta menos evoluído que a Terra, igual a Terra e mais evoluído. Certo. Eles veem tudo, já tem muito. Dentro do, vamos dizer assim, aquele álbum de exemplos, eles têm isso tudo guardadinho. Você sabe quando você vai comprar uma poltrona, você vê qual é a casca da poltrona que você vai pôr, qual a pele que você vai pôr, qual o pano que você vai pôr. Então eles trazem uma big, um troço enorme assim, com as fieiras, os exemplos. Está entendendo? É um mostruário do processo, com a cor, o tipo de pano, o que é que tem. Aqui, ó, quando eles vão fazer o processo, eles olharam o mostruário, por exemplo, da conscienciologia no outro planeta. Como é que é a reurbanização no outro planeta? Como é que é o processo da adaptação do psicossoma, que é o processo da pré-maternidade no outro planeta? Tudo isso, então por isso que eu falo, aqui não tem novidade nenhuma. A única ciência nova que tem aí é a neologística. Vocês veem a lógica disso, pensa bem que você vai ver. Então, por exemplo, para uma consciência livre, ela tem a visão de conjunto disso. Ela já viu uma coisa mais ampla. Não é? Quem está em cima, vê mais longe. É o problema, tá certo? Eliel, vamos em frente. Você sabe que Eliel vem de Hélios, né? Hélios quer dizer luz, né? Força, né? Sol, não é isso? De modo que ele tem que honrar isso aí mesmo. Ele está certo de estudar tanto. Professor Waldo, o senhor já comentou uma vez que nós estamos num período mais de fartura. O melhor momento... melhor momento que a humanidade está passando até agora, muito embora seja também o pior momento de vidas com os réus, tudo doido que está aí. Filho matando pai, menina matando a mãe e outras coisas mais. Bom, dentro da ilha de consciencialidade, qual seria a consequência evolutiva conviver 100 anos dentro do holopensene da conscienciologia? Olha, tudo indica que a pessoa vai ficar turuna, doutora, né, mestra de alguma coisa que ela faz lá dentro. Alguma coisa ela vai evitar fazer erro na frente. Então isso é uma profilaxia da erronia, quer dizer, da tríade da erronia. Alguma coisa ela vai fazer se prevenir para não errar mais. Então sempre vai ajudar. A tendência nossa aqui é de purificação dos nossos modos de viver. Uma purificação de um ponto de vista democrático e sem nenhum dogma, sem imposição. Então a pessoa vai começar a viver aquilo com espontaneidade. Essa espontaneidade leva para uma natureza mais ampla. Isso melhora a lucidez da pessoa. Melhorando a lucidez vem o discernimento. Com o discernimento tudo melhora junto.
O discernimento é o regente da orquestra. Entende? Toda a orquestra nossa de pensamento, todos os atributos mentais, dependem do discernimento. Agora, o regente, quem dirige a orquestra, é o discernimento. Então, por exemplo, a pessoa pode ter, ela tem a vontade, o maior poder que ela tem. Mas pode ser uma vontade estragada, que está usando só a ditadura para dominar os outros. Ela tem ali o processo de intenção. Mas a intenção dela pode ser um pouco assim egóica ainda, muito subhumana. Então ela tem que ter discernimento para saber o que ela faz com a vontade, o que ela faz com a intenção, o que ela faz com o critério dela, o que ela faz com a experiência que ela tem, o que ela faz com tudo que ela já estudou. Então discernimento é muito sério. Se eu chegar para vocês e falar assim, vamos estudar discernimentologia, eu não preciso falar ou dizer que nós vamos estudar a consciência. O estudo de discernimento já é um estudo técnico, claro, da consciência. Obrigado, senhor. Certo? Então eu gostaria de compreender um pouco a relação da ilha com a Max ProEx. Como que ocorreu, um exemplo, tem vários aqui que fizeram curso intermissivo recente. Isso já existia uma previsão? Não, na hora que eles já começaram a entrar lá, o gado já foi para o curral adequado. Cada um entrou num curral de acordo com a afinidade. Entende? Aquele que era curraleiro ficou aí, o outro que era zebu ficou no lugar, o outro que era guzerá ficou no lugar. É um processo de curral. Então todos ficaram encurralados pela afinidade. A vida humana toda encurrala a gente. Você olha bem quem é que são o seu ciclo de relações. Por aí eu sei quem é você. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Não é isso? Isso é popular, tem séculos. Mas nesse caso aqui da Cognopos, os amparadores Sim. já tinham uma noção clara? Não, do o caminho tinha que seguir para algum lugar. Eu, durante muitos anos, procurei um local onde seria isso. Eles não tinham ideia. Agora, eu já conheci isso aqui desde a década de 50. Agora, procurei no Brasil, até no exterior eu procurei. Vi as vantagens, fui lá para conversar em Maryland, em Bethesda, em Silver Spring, entendendo? Para ver se no exterior seria bom. Fui examinar o negócio na China, para ver se lá seria bom. Hong Kong, Manila, entende? Hollywood, a Europa, eu tive até na África. Mas os lugares que eu fui, nada. Agora, aqui no Brasil, eu vi centenas de lugares com processo de energia. Eu rodei e cheguei à conclusão que o melhor era no Brasil. Esse foi o primeiro termo que eu cheguei, há muito tempo. Então eu falei assim, se é no Brasil, eu preciso saber disso. Comecei a rodar o Brasil, tudo quanto é lado. Entende? Fiz até um Fusca maceteado, que o povo fica fazendo piada. O meu filho sempre fazia piada desse meu Fusca, porque ele falava, porque aquilo foi antes dele de nascer, ele não viu o Fusca. Agora, chegou eu, meu irmão que conheceu o Fusca, não, ele tinha mesmo o Fusca e o negócio era maceteado, sim. Calou a boca do povo todo que fazia piada a respeito do meu Fusca. Entende? Agora veja, com esse Fusca, eu saía do Rio e ia, por exemplo, com o Fusca, está entendendo? Super rápido, cortando aquilo que eu precisasse, mas dentro das leis, tudo bonitinho. E chegava, por exemplo, a Vitória, no Espírito Santo. Via as coisas todas, mas eu era sempre rapidinho. Agora, o povo que me conhecia, que já tinha andado comigo, meu carro, aquela coisa toda, quando chegou em 1970, eles queriam que eu fosse entrar na Fórmula 1. Parecia piada, vocês estão aí colocando isso é piada, eu vou cuidar disso? Vocês estão doidos? Eu acho que o piloto de Fórmula 1 ele tem uma tendência ao suicídio. Agora vocês vêm me falar, mas Valdo, você nunca bateu carro nenhum, você tem um processo de reflexo muito grande, a gente conhece, você entende de carro, você vê como é que é. Outra coisa, quem é que tem o Fusca, que é capaz de tudo? Agora, foi feito um Fusca no cinema sobre isso, que era o maior, etc. Eu falei assim, olha, eu conheci de perto, que eu vi na feira, em 1965, na Feira Mundial de New York, e eu vi o carro do 007. Aquele que ele rodava aqui assim, furava a roda do outro lá. Entendeu? Eu entrei nesse carro, lá, na feira, vi tudo como é que era. Assim, ó, meu Fusca é melhor do que isso. Porque ele é prático. Ele não é belicista, ele não faz nada. A turma toda começou a rir. Agora, de vez em quando o cara fala, não, mas o que tem seu Fusca? Assim é muito fácil. Está aqui a chave. Vai lá, dirige ele.
Aí o cara chegava, ó, você tem razão, mas como é que é possível fazer um negócio desse? Eu disse, ó, lembre-se, isso foi feito pelos alemães, para ser um carro popular. Agora veja, ele pode ser um bólido. Você tem cuidado com isso. Olhar bem. Agora, ó, se vocês pensarem, ele tinha de efeitos. Então, tala larga, ele não tinha para-choque. Ele tinha uma muralha atrás, na frente e de lado. Ele tinha reforço no processo dele, que se ele batesse, não ia quebrar a cabeça da gente. Outra coisa, tinha uma blindagem, que era o coach. Não entrava água nele em parte nenhuma. Se eu fechasse tudo, acabou, não tinha mais nada. Tinha um monte de coisa assim. Não, a praia, ele boiava na praia. Então eu saí, a hora que ficou em Teiró, que estava preso, eu saí, o povo tudo ficou preso. Só a hora que a maré desceu, aqueles foram ficar lá o dia inteiro com os carros. Eu caí, ainda falei com eles, adeus. Os caras me criou problema lá depois. Eram vários casais, meus amigos estavam lá e tal. Isso é em Teiró, em Cabo Frio. Entende? Agora, a turma sabe disso. Tem gente viva aí que eu posso chamar como testemunho para ver, que eu não quero mexer nesse passado, deixa para lá. Mas que tem, o negócio está tudo aí. Então você veja, isso tudo era a minha vontade de saber o que tinha. Por exemplo, eu fui em cada lugar a Restinga de Marambá. Vocês já ouviram falar nisso? Lá é uma beleza. Eu fui lá para ver. Tinha muita energia, mas o cara era muito distante, não dava pé. Eu também estive lá para ver. Fui em muito lugar por aí para ver o processo de energia. Nesses casos... Até em Itu eu fui. Eu conheço Itu. Aquela cidade, tudo é grande. O senhor ia por orientação do enumerador, transmentor? Não, a orientação que eu tinha é o seguinte: escolha aquilo que você se sinta em casa. Você vai criar um ninho para o mental soma. Olha bem o que você vai fazer. Você tem que fazer o forramento, o embasamento disso. Agora, eu cheguei à conclusão que não podia ficar no lugar da pasmaceira, que aí seria uma fuga. Sim. Eu tinha que ficar na frente da batalha. Aqui é a frente da batalha, porque a cidade de fronteira sempre é problemática. Não existe cidade de fronteira sem problema. Não existe isso. Eu poderia ir para a minha terra, eu fui lá. Mas falei, não, aqui é muito esquerdo. Eu fico com a esquina do mundo difícil, que ninguém chega. Porque lá não tem nada, não tem acesso. O processo, por exemplo, de recursos, não dá. Entende? Eu cheguei a ver isso em Minas Gerais, vi em Goiás, vi em muitos lugares, porque eu fiz muita coisa em matéria desses milhares de cursos, palestra e etc. Eu fui a milhares de lugares, né? Você já viu, né? Eu conheço um bocado de Brasil, um monte. E nesse caso aí, para poder estar convivendo nessa ilha, o que normalmente é trabalhado? É mais processo de conviviologia? Conviviologia da grupalidade, que a maior dificuldade nossa sempre foi o egão. Aqui, ó, é a morte do egão. É o morticínio do umbigão. Nós aqui acabamos com isso. Se uma pessoa aparecer com muito egão, ela fica tão vista que daqui a pouco ela fica mal vista. Entende? A persona não grata aqui dentro. Ela tem que ser um pouco mais aberta. Quem não faz concessão não aguenta viver conosco. Não dá. Pode observar. Você já viu esses anos todos que nós estamos aqui? Você é da minha época. São 13 anos que nós estamos em Foz. Não dá. Faz 8 anos que eu estou aqui sem viajar. Quer dizer, eu estou sabendo como é que é. Agora, com essas 538 pessoas, isso não é brincadeira. Outra coisa, a maioria são adultos. A maioria tem curso superior. Nós não estamos trabalhando com peão apenas, ou operário. É gente que já tem algum gabarito que tem que responder por isso. Isso é muito sério. Pense. Agora, eu sabia que isso tudo ia acontecer. Agora, meu cálculo é que nós íamos chegar a mais ou menos 1.000 pessoas. Esse que era, dentro do processo, vamos dizer ali, que era aquele pensamento original, aquele plano básico. Então, o processo da população, o índice demográfico, que era calculado na base de 1.000 pessoas especializadas. Nós já estamos com mais da metade, né? A coisa é essa. Agora, por aqui já dá para fazer alguma coisa, já tem o que nós estamos fazendo. Isso aqui está virando um bairro. Isso tudo era o plano inicial nosso. Agora, no início, devido aos meus estudos da década de 40, 50,
é o processo da comunidade. Porque eu evitei e fiz a omissão superavitária, de recusar e abdicar de uma porção de honrarias que eles queriam me dar para a gente criar a cidade. Eu evitei entrar nisso. Que eu vi um monte disso, estudei um monte de coisa na ocasião. Isso é na década de 50 para 60. Agora, a partir disso eu vi que teria que ser feito uma comunidade. Mas o ideal não seria a gente perder tempo para fazer uma infraestrutura de banheiro, por exemplo, da cidade. Nós íamos perder tempo com isso. Nós temos que levar o negócio a pimentar o som e não estar procurando trabalhar com os emunctórios, com o processo de esgoto. Então, assim, o ideal é ir para uma cidade que já está mais ou menos encaminhada e a gente enriquecer a cidade. Ela nos ajuda e a gente ajuda ela. Foi o que aconteceu em Foz. Você está entendendo? Tudo de caso pensado. Agora, eu conversei com advogados, eu conversei com administradores, que são os atuais gestores que eles falam. Eu conversei com muita gente de empresa, com tudo isso. Agora, a gente, com o tempo, eu fui ticando o que é que não servia. Eu fiz uma listagem de dezenas de lugares. No fim, ficou Foz. Agora, um dia, eu vi que já estava na hora de mexer nisso, que nós tínhamos uma reunião, e aí o avião não pôde chegar, teve que vir a Foz. Quando eu cheguei no aeroporto, estava aquele monte de concierge, eu recebi aquele banho de energia, cheguei, que estava com a Graça, e falei assim, olha, é aqui, vamos começar a trabalhar isso logo. Aí veio uma pessoa e ofereceu uma chácara. E o negócio todo mudou. O troço já estava no ponto de mexer. Você vê que estava no ponto que, com todos os problemas que aconteceram, as coisas estão aí, ó. Foi realizado. O negócio até agora já tem um encaminhamento bom do assunto. Naquela época o senhor comentava de tentar fazer que a estrutura algo parecido com extrafísico. O senhor acha que... Mas agora você não pode querer tirar uma cópia bonitinha de tudo. O negócio lá é muito avançado e supera os processos de sentidos humanos aqui nós. Então isso é difícil. Agora veja, você que ajudou a fazer essas construções básicas aqui, você que estava no meio disso, você, o Alexandre, essa coisa, veja bem, muita coisa aqui está dentro disso. Mas agora que nós estamos começando a fazer, porque antes a turma não queria que mexesse com flor, não fizesse isso. Lembra aquelas bobagens todas de criança? São as reações infantis do início. Sempre, quando você vai criar uma coisa nova, tem as reações do jardim da infância. A gente tem que entender, superar aquilo, provar através dos atos que aquilo é secundário, mas só com o tempo, demora. Agora, por exemplo, esse processo desse corredor da lógica que nós fizemos aí, ele agora já está mais ou menos constituído, a pessoa já está vendo. Há uma proteção do sol, há um problema de diminuição da temperatura conforme a hora do dia, esquenta uma hora, esfria na outra, com o processo do verde. O problema, por exemplo, de fazer um jardinzão grande, porque isso é técnica extrafísica. Tem certas comunidades extrafísicas que eles fazem aqueles jardins que a gente não sabe como é que aquilo funciona. Você fica, aquilo tudo é na base de energia, mas não tem ali propriamente dita a vida que tem, por exemplo, uma planta. É diferente. Agora, por exemplo, eu pensava isso tudo. Nós temos que evitar as árvores, por exemplo, que são castradas. Igual aquelas árvores de Brasília, que elas não dão fruto, porque tudo é castrado. Então aqui, não fazer isso. Colocar a árvore frutífera e não castrá-la, mesmo que ela suje mais, que dê mais lixo, mas isso é importante. Entende? Isso tudo nós fomos colocando dentro de umas diretrizes. Uma outra coisa, como eu viajava muito, eu olhava tudo. Você lembra que eu trouxe um plano da Disneylândia? Não é da Disney World, da Disneylândia, que é um negócio muito mais antigo. Você trouxe um da Disneylândia? Pois é, eu trouxe um desenho, eu trouxe das comunidades espíritas que eles queriam fazer. As boas e as fajutas. Teve uma, por exemplo, que era fajuta, era só para pegar dinheiro. Era de base de uns italianos. Chamava Gesualda. Eu tenho o plano dela toda. O Oscar Niemeyer que desenhou. Não, do Oscar Niemeyer já era os nossos processos lá de Uberaba, né? Foi feito lá uma empresa, no caso uma instituição assistencial hoje, que é de Velhinho, que foi baseado no plano dele. Porque, na verdade, isso é que me chama a atenção, porque é algo que vem sendo mexido. Eu me lembro que um pouco antes de ocorrer o SEC, existiam muitas projeções, muitas pessoas relatavam. Mas não é isso. Na década, principalmente de 50 para 60, teve uma febre de comunidade. Isso foi depois da Segunda Guerra. Todo mundo queria fazer cidade.
Foi assim que foi feito, por exemplo, já tinha umas ideias nesse sentido. Mas, por exemplo, essa cidade espírita do estado de Goiás, tudo foi feito assim. Eu mesmo ajudei a fazer uma lá com o Jerônimo Candim, entendeu? São coisas, mas agora não era. Por exemplo, o Origó queria fazer uma, eu recusei. Porque ele queria que eu orientasse aquilo, que eu fosse o prefeito da cidade, entendeu? Mas não dava. Agora, com o tempo, eu vi que o problema a gente tem que ser prático. Eu sou uma pessoa prática, eu sou pragmático nas minhas coisas. Você observa que tudo que eu faço tem resultado. Está entendendo? O meu negócio todo eu sou pragmático. Porque senão não adianta nada você ficar, é a teática, não adianta ficar só na teoria. Teoria é 1%. O negócio é a vivência, que é 99%. Esse é o caminho. Está certo? Mas então, minha gente, o que mais quer que vocês tenham aí sobre a ilha de consciencialidade? Mais alguma coisa? São essas ilhas que pouco a pouco vão se juntar e formar o Estado Mundial? Você vê que ainda tem muito chão pela frente, viu? É muita coisa que tem para ser feita. Agora, o problema é que pode chegar a um certo nível que o discernimento pode dominar a média. Se o discernimento cair a ficha, tiver mais lógica, racionalidade, aquilo anda mais rápido. Essas ilhas, professor Valdo, necessariamente têm que ser feitas por intermissivistas ou existe a possibilidade de... Eu acho que no início não tem saída, não. O curso intermissivo já foi feito baseado nisso. Porque se fosse sem curso, já teria sido feito, né? Tudo existia diferente disso antes. Agora, é isso que trouxe a novidade. Nós aqui, por exemplo, não somos aquela cidade da fraternidade lá de Goiás. Tudo era de cima para baixo, em um processo muito de lavagem cerebral, que era aquele Ossá, que era um aviador que caiu no avião, etc. Tal, e depois ele criou a cidade eclética, universalista. Eu conheci esse povo todo também. Já vi cada coisa por aí afora que não está no gibi. Inclusive nos Estados Unidos está cheio desses lugares assim, tudo, mas cheio de gente doida. Você quer coisa mais primitiva do que aquela turma lá dos Estados Unidos, perto de New York, aqueles do chapéu preto? Fizeram até filmes sobre eles e tal. Há um monte desse povo que tem. A Pensilvânia está assim, ó, de áreas desse jeito. Eu já falei aqui, tem até um núcleo, por exemplo, da Terra Chata. O povo acha que a Terra é chata. Quer dizer, eles nunca rodaram, né? A vida, nunca viram o horizonte. Porque o horizonte já é curvo, já começa a dar curvatura. Agora, quando é que um local ele se torna uma ilha de consciencialidade? Por exemplo, o Instituto no Rio de Janeiro poderia ser... mas lá é o seguinte, lá ficou, não era uma ilha. Aquilo era mais um Recife, né? Era uma pedra no meio do mar, que é muito pequeno. Agora, está começando a ampliar a situação depois que fizeram lá Saquarema, com a coisa toda, isso vai mudar. Tem que ampliar isso aí, não adianta. Então a base física é muito importante, um campo... Isso sempre ajuda, é a base. Agora veja, o João Aurélio, quando saiu daqui e quis ir lá trabalhar comigo, a gente colocou ele lá para fazer a administração do Instituto. Aí eu vi para ele assim, ó, João, esse ano é o seguinte, só vamos criar qualquer local derivado do Instituto se eles arranjarem uma base física própria. Aí o João começou, foi aí que ele que mudou esse negócio de nome, colocou unidade nos lugares, foi tudo ele. Agora aí nós começamos, mas estava ainda muito cru, muito chucro a situação. Igual esse negócio para fazer, por exemplo, equipe de consultores. Eu fiz isso tudo. Outra coisa, eu não sei, Antônio, você lembra quando eu fiz os pesquisadores, que eu arranjei 75 tipos de pesquisa diferentes no Rio? Muita coisa, o povo não estava preparado. Eu estava com as ideias muito avançadas, mas estava extemporâneo, estava fora de época. Então, muita coisa eu tive que abortar depois, não dá, ainda não está na hora. Mas agora aqui, por exemplo, quando o negócio caminhava, pois é, tem 15 anos, é muita coisa, entende? Está começando. Tem tantos planos, ainda tem mais, com o tempo a gente vai trazendo, mas hoje eu vou com mais calma, porque
Eu já vi que não adianta colocar o garradão dos bois nisso aí. Eu queria incentivar, o povo fica tudo entusiasmado, mas vira um oba-oba danado depois, só fica naquilo. Morre aborta, é natimorto, entendeu? Não resolve. Agora, por exemplo, hoje, o processo dos autores aqui. Vocês lembram que eu tive que juntar 5 pessoas para fazer livro? Só consegui que uma fizesse o livro. E mostrando toda a situação como é que era. Hoje eu não preciso, nós já temos 34 autores só do Holociclo. Veja, a coisa está caminhando. Agora veja, esses planos estão comigo, algumas raízes são dos meus 15 anos, tem mais de 60 anos. Uns são de 50 anos, outros são de 40 anos, outros são de 30. Uma boa parte desses todos aqui é mais ou menos de 25 anos para cá. É de 1985 para cá. Entende? Esse é o caminho. Agora eu vejo que nós hoje estamos, não tem mais retorno. A coisa já caminhou, chegamos no nível que é daqui para frente. A lei de voltar não tem mais, ela não vai atuar mais em cima da gente. Já tem muita infraestrutura, já há aquilo que chama massa crítica. A situação já está funcionando. Por isso que a gente fala. Outra coisa, eu só vim para cá quando eu vi que isso já estava constituído. Senão eu teria que trabalhar mais fora, visando aqui. Todo o meu trabalho que eu fiz no exterior e no Brasil visava Foz. Agora não sabia onde seria, só com o tempo. Eu não sei se vocês lembram, se alguém aqui lembra, que teve um rapaz, inclusive da Invex, que chegou para fazer uma opção de obra de engenharia para nós, tudo, com o processo todo. A gente ainda estava com ideia só do processo para fazer fora, que era da Socim Conscienciológica. O rapaz formidável, fora de série. Ele sumiu, passou igual um cometa e foi embora. Ele estava todo entusiasmado, tudo oba-oba. Igual esse eu tive um monte de gente da Invex. Chegaram, olharam aquilo, aprovou tudo, você via que ele tinha curso e sumiu. Tem muita gente que desvia. Você sempre fala dos lava-jatos que tem aqui no CAEC. Toda ilha de consciencialidade chega num ponto que tem que ter esses lava-jatos? Inevitavelmente, porque isso dá menos trabalho para os amparadores e dá menos também problemas para as consciências. Isso ajuda. É o problema do pré-encapsulamento. Prepara a pessoa para aquilo. É como se ela passasse por um banho de loja inicial, né? Que é a sala dos passos perdidos. Ela é triada. É uma triagem do problema de energia. Existe. Esses lava-jatos são criados pelo próprio Holopensene ou são os amparadores? Não, são os amparadores que mexem nisso e fazem as defesas do lugar, né? Faz uma blindagem. Essa blindagem é um fato. Agora, por exemplo, a blindagem ela tem que ser regulada. É igual uma comporta com água, você está entendendo? Tem que mexer nas comportas. Porque senão a pessoa fica isolada. E ela, às vezes, se trabalhar com os outros, não vai ter acesso. Vai ter como se fosse uma cortina que vedasse a entrada da pessoa. Então, ela tem que ser dosada. Ela não pode ser uma coisa para servir como uma muralha, para isolar tudo. Não é assim. É mais um processo mesmo de sala de descompressão. Para a pessoa passar de um lugar para outro. E fazer uma triagem da qualificação da pessoa para ela entrar dentro daquele holopensene específico. Você observa se tem lógica isso aí, se faz sentido para você. Agora você veja, as casas da gente, elas têm um nível de blindagem. Há casas que são blindadas, outras não são. Um apartamento às vezes é blindado dentro do edifício que é todo alterado. Outros não são. Então, a pior coisa que tem é você viver num local, seja uma casa, um apartamento, uma fazenda, que seja praça pública. Você pode viver dentro de um condomínio e, no entanto, sua casa ser blindada. É o que acontece conosco aqui no CAEC. Agora, outra coisa. Com todos os problemas que isso acarreta, viver dentro da comunidade e dentro de um condomínio é melhor do que viver isolado. Com o passar do tempo, a pessoa vai ver isso. Mesmo que ela tenha que andar um pouco lá dentro do condomínio, como acontece na turma dos chalés aqui dentro, vale mais a pena. Por quê?
o nível de centralização da consciência, ele aprofunda. Então, isso ajuda demais a normatizar a retilinearidade da pensionização. Aqui na fatologia, o senhor cita a Vila Consciência. Então, o ideal seria que quando começar a Vila Consciência, o maior número de pessoas venham morar aqui, porque isso daí vai... E outra coisa, quando aumenta o número de pessoas, tem que aumentar a infraestrutura local. Isso tudo tem que ser muito bem pensado. Tá vendo? Para não haver, então, daí a pouco, o enfavelamento da história. Tem que fazer o desfavelamento, e não o enfavelamento. A tendência é essa. Até o momento, por exemplo, nós não temos nada que se pareça com favela aqui. Pelo contrário, tem condomínio de classe média. Isso já tem. Nós não podemos falar que não. Já tem até condomínio que já está subindo a classe média. Tinha as casas populares. Mas agora já está melhorando a situação. Mas aquilo foi experiência para a pessoa ver como é que era o passado da gente. Vocês viram como é que era a época do medieval, tal, o feudalismo, entendeu? Da plebe, a situação. É o ano 800. Só tem 1.200 anos para trás. Agora, hoje, já não se pode falar mais disso. Existe aí um negócio que a gente já está começando a fazer, uns palacetes, né? E, inclusive, tem uns assim, bem avançadinhos, igual o do Fontenelle, que é alto nível. Então, nós temos que ver como é que fica isso. Olha lá. Agora, vocês sabem que na internet, agora, devido a esse negócio do e-mail aí, e o processo do online, teve uma pessoa que falou sobre a minha casa. Não, ele tem uma casa, está dentro do condomínio, mas é uma casa simples, não tem muita coisa não. Agora dentro tem muita coisa. Aparentemente assim não tem nada. Agora lá dentro é lógico, tem uma opção de aparelho, tem uma opção de coisa. Ela é uma casa funcional. Eu chamo que é a máquina de morar. Casa para mim é máquina de morar. Tá certo? Isso eu sempre pensei desse jeito. Meus apartamentos no Rio, vocês sabem que eu morava em 2 andares no Rio. Entende? Um é para o serviço, o outro é para morar mesmo. Gastou som, etc., dormir e tal. Agora o outro não, era só aumentar o som embaixo. Foi de propósito, durante muitos anos, 2 andares. E outra coisa, era torres, que é 1 por andar, então eu tinha 2 andares para poder morar. E outra coisa, eles não eram cobertura. Porque cobertura tem uma opção de coisa. Tem o negócio dos elevadores, caixa d'água, o cara sobe lá, comigo não tinha nada disso. Eu estava lá no meio, ninguém sabia que tinha aquilo. E outra coisa, dentro daquela torre, só eu que tinha 2 apartamentos, 2 andares, ninguém tinha mais. Agora um dia, eu quis sair de lá, eu vi que já estava na hora, porque os caras foram lá para roubar. Aí seguraram o porteiro e perguntaram, o que é? Não, nós queremos ir nesse lugar que o cara tem 2 andares. Aí ele viu, descobriram o Dr. Valdo. Aí o porteiro veio para lá. Mas eles não roubaram nada, não deu. Os caras chegaram lá na hora, teve gente que entrou na garagem, segurou o negócio, não deu para levar. Tentaram, mas não conseguiram. Mas a gente ficou sabendo que foi lá, bem claro. Todo recuado daquilo são chamadas torres. Eu examinei isso muito, porque eu examinei muito o processo de arquitetura para ver o que era melhor. Na hora que eu fui sair do meu outro apartamento. O outro apartamento era uma torre, mas eram de 2 torres juntas. E tinha sido um deputado federal que foi para Brasília. Eu comprei o apartamento dele. Mas ele não era bom porque não tinha garagem. Daqueles edifícios mais antigos que não tinha garagem direto. Então eu falei assim, eu tenho que arranjar um que seja torre, 1 por andar, e que seja afastado. Aí eu descobri que Ipanema tinha 3. Então eu comprei num apartamento, num edifício eu comprei 2, e no outro eu comprei 1. Eu tenho isso tudo aí. Só aí são 3 apartamentos que eu entrei. Né? Agora, junto com isso, eu comprei na sala comercial um anexo que eu fiz para guardar material, fazer minha biblioteca, etc. Que o Instituto usou durante muito tempo. Agora, tudo de caso pensado, tudo em processo prático, tudo objetivo. Eu não fiz nada assim porque é bonitinho ou por arte, besteira.
Eu quero saber o seguinte, vamos ver, funciona? O que é que isso produz? Ajuda? Senão não adianta nada. Aí a minha casa é a mesma coisa, tudo lá funciona. Naquilo que me diz respeito, tudo é funcional, é fisiológico também. Agora, eu já escrevi, tem até verbete sobre essas coisas, a residência e tal. Eu acho que isso tudo é importante. Não é moldura do quadro, não, é a funcionalidade, a fisiologia. Não adianta ter uma arquitetura linda se lá dentro nada funciona, certo? Uma outra coisa, eu estudei demais o processo de luz. Então a primeira conclusão que eu cheguei, o Brasil não deve ter sauna, que já é uma sauna. E por todo lado. O povo fala assim, no Rio Grande do Sul não é assim, vai lá, conforme a época, um calor danado. Eu já passei calor em Porto Alegre. Não é desse jeito, trópico é uma coisa, não deve ter sauna. Então isso é a primeira coisa. Segundo, um local igual Foz, que é quente, muito mais quente que Curitiba, não deve ter um quarto voltado para o sol o dia inteiro. Isso é loucura, besteira. Você abre a janela, mas não precisa de sol. Esse negócio de o sol entrar em tudo é bobagem, nem sempre precisa. Com o calor que tem aqui, não precisa disso. E outra coisa, se você não fizer umas coisas dessas, você deixa seu quarto no sol, você vai gastar muito mais dinheiro para manter o ar-condicionado com a temperatura mais adequada. Então, é antieconômico. São coisas óbvias. Outra coisa é a escada. Escada é coisa de bicho, é de macaco. Todo arquiteto e gente que gosta de escada, degrau, é porque ainda está muito macacóide, é primata. Macaco é para articular. Presta bem, isso é minha filosofia de 60 anos. Subir escada, descer escada, ser macaco, de galho em galho. Presta atenção. Agora, por que é que tem que se anda? Você pode andar para cima, para baixo, está entendendo? Quer dizer, como diz o cara, subir para cima, descer para baixo, não tem isso? Então veja, a situação toda essa, você tem que ver. Agora, o plano é o ideal, mas nem sempre você tem tudo no plano. Vocês olham bem, no CAEC não tem nada muito plano. A maioria tem o sobe e tem o desce. Entendeu? Sobe e desce, né? Senta e levanta. Isso faz parte do serviço para a pessoa fazer exercício. Mas ela não precisa fazer isso através de escada. Outra coisa, eu sempre trabalhei com muitas pessoas de cabelo branco. Todo mundo, quando chega no cabelo branco, é mais maduro, é melhor de viver com as pessoas. O jovem, por exemplo, você tem que ensinar. Com a pessoa de cabelo branco, você aprende. Então, é necessário a gente fazer metade de cabelo preto, ou ruivo, ou louro, e a outra metade de cabelo branquinho, que é para você equilibrar o que você faz. De uns, você aprende de uns, e depois passa o que você aprendeu para aqueles outros. A vida é assim. Mas, na fritada dos ovos, o mais importante é viver com pessoas mais de idade do que você. Isso é a regra da própria vida, é o problema da praticidade do pragmatismo. Então eu pensei, se nós vamos ter um lugar, é preciso de pensar na gerontologia. Esse povo todo, vocês todos vão ficar velhos. A tendência de vida à fartura, todo mundo já está vivendo já com 90 anos, 100 anos, aqui já tem um monte de gente. Já tem famílias com várias pessoas com 100 anos de idade no Brasil. Isso é muito sério. Então, essas pessoas, como são vocês, estão trabalhando com mental soma, vocês vão ficar lúcidos quando tiver 90 anos. Então, isso tudo nós vamos ter aqui os gerontes. Agora, o Brasil começou a pensar nisso. Eu já estou pensando faz meio século. Porque eu aprendi isso, inclusive nos Estados Unidos, uma opção de coisa lá com cientistas, aquele povo todo muito antes. Agora, hoje eles já estão falando, né? O Brasil vai ficar velho cada vez mais. Em 2050 vão ter milhões de pessoas com mais de 70 anos. Como é que vai ser? Então, o comércio já está vendo a gerontologia. Vamos atender os gerontes. São os experientes da vida, os vitoriosos da vida, e por aí vai, né? Começaram a fazer, então, no Brasil, uma série de discussões só com gente de idade. Eu ia fazer minhas pesquisas e depois ia fazer meus cursos. Chegava no lugar, tinha aquele monte de geronte. Eu, com a minha barba, tinha que ir lá tirar fotografia com eles. Não tinha nada a ver comigo. Mas tirar fotografia com aquele monte de gente no hotel, todo mundo e tal. Pessoal, eu também sou de vocês. Estou com vocês e não abro e tal. Então, veja, isso é a gerontologia. Então, com isso, você tem que tirar a escada, o degrau, tudo que escorrega, tudo que não tenha apoio e proteção,
tudo aquilo que tem a quina demais, ponta, tudo isso você tem que tirar já visando o processo. Porque uma pessoa, o geronte, a tendência dele é ir para a segunda infância. Tudo aquilo que serve para evitar para a criança, deve evitar para a pessoa de idade, somente na quarta idade. Isso é mais do que óbvio. Então, nós temos que ver. A pessoa chega aqui, às vezes ela tem dificuldade de andar, porque o processo todo começa pela perna e o joelho. Se uma pessoa usou perna e joelho demais no esporte, ela vai sofrer depois as consequências disso, quase sempre, dá para a terceira, quarta idade. Uma boa parte tem disso. Se ela também não fez exercício nenhum, teve uma vida sedentária, ela vai sofrer mais ainda do que o esportista. E por aí vai. Agora, hoje, nós já estamos visando essa situação. Outra coisa, o ar aqui é mais puro, não tem tanta poluição. Ninguém está fumando. Então, isso já ajuda. Agora, nós temos que começar a mexer com aumentar, por exemplo, os pomares, que nós temos muitos pomares aqui. Aumentar os jardins, aumentar os gramados, aumentar o verde, fazer um jeito de sufocar as alvenarias dentro do verde, que é para a pessoa saber mexer com a natureza e viver com os insetos, com os passarinhos, etc., tal, com os bichos. Isso é muito importante. A consciência, ela não pode viver nessa dimensão sem pensar nas outras consciências, mas em todos os níveis, que é o princípio consciencial. Começa pela planta, pega os insetos, vai para os passarinhos, chega nas pessoas, fora os bichos grandes. Nós temos que ver isso tudo e saber conviver com isso. Agora, então, esse conglomerado aqui de condições ajuda demais a pessoa a evoluir, dá mais força para isso. Professor Valdo? Sim. Na ilha de consciencialidade, qual é o tipo de atividade que mais ajuda na manutenção do holopensene? Eu penso que seja as áreas de convivência. Convivência útil. Que a pessoa tenha maior entendimento. É aquilo que a gente colocou lá naquela passarela ali. A intercompreensão. Na grupalidade, a intercompreensão é a coisa mais séria que tem. Por exemplo, ninguém aqui tem os mesmos interesses. Há interesses díspares, diferentes. Então, o que é que precisa fazer? É a pessoa conjuminar esses interesses. Então, isso aí chama afinidade dos contrários. Isso dá mais trabalho, mas a pessoa tem que pensar como é que faz. É o que nós estamos tentando fazer. Então, os conflitos de interesse intergrupais, no caso, não são intergrupais, eles são intergrupeiros. Entende? Vai dar uma harmonia intergrupal. Esse é o caminho que nós estamos fazendo. Por exemplo, as IC são tudo baseadas nisso. Agora, a IC, ela é uma instituição conscienciocêntrica. Ela centraliza tudo na consciência, e tudo dela é centralizado na consciência. Então a coisa muda de figura. A consciência não é um processo apenas humano, é um processo multidimensional. A abordagem também já muda, o enfoque é outro. Uma outra coisa, nós não somos a ciência igual a ciência convencional, e nem queremos ser. A ciência convencional não tem cosmoética, nós não, nós temos o princípio pessoal da cosmoética, CPC. Como é que fica? Mudou tudo. É outra condição. Outra coisa, nós não somos religiosos, não tem um dogma de cima para baixo, ninguém aqui é excomungado, ninguém aqui vai para o inferno. O inferno ou o paraíso está dentro da pessoa. O esclarecimento, então, aqui é soco na cara e fratura exposta, não tem nada para esconder. Mudou tudo. Isso é a ilha de consciencialidade. Entende? Agora, veja, eu espero que vocês vão aperfeiçoando cada vez mais esses aspectos da consciencialidade que nós já temos. É daqui para mais, tem que melhorar isso. E melhorar sem ditadura, sem autocracia, sem impor as coisas, tudo na base de colegiado. Portanto, eu vivo falando aqui, ó, você dirige algum setor? Então reúne o seu povo, decida tudo com colegiado. Pensa eles como é que é. Agora, não fica perdendo tempo com reunionite. Tem a doença da reunião. Toda reunião tem que ser decidida na hora e não pode demorar muito. Se uma reunião começou e já tem 6 horas de reunião, tem alguma coisa errada. Alguma coisa.
Queria saber o papel das futuras OFIEXs para essa manutenção. Se isso... Olha, o papel das OFIEXs vai ser assim um desbronco, né? Ela vai fazer aquilo que em inglês se chama breakthrough. É o rompimento de frente. Ela vai, ela devassa. Então, a OFIEX é uma derrubadora das últimas paredes. É assim que eu falo. Por exemplo, uma coisa é você abrir uma janela. Outra coisa é você abrir uma porta. Uma terceira coisa muito mais séria é você derrubar todas as paredes. Acabou. Você está no espaço livre, você está no devassado. O FIEX é isso. Agora, é um devassado terrível, por quê? É um devassado multidimensional. Não é físico. Então muda tudo, a situação é outra. E outra coisa, a pessoa vai ter muito mais seriedade para fazer assistência. A OFIEX dá um nível de autoconvicção do processo assistencial muito grande, é superior a tudo que a pessoa fez antes. Uma coisa, um monte de gente vai falar assim, ó, todo mundo aqui já deu à luz, tá certo? Todo mundo aqui já teve filho e filha. Aqui os homens já foram mulheres, as mulheres já foram homens. Então todo mundo já criou corpos humanos para outras consciências viverem. Mas são muito raros, raríssimos, aqueles que criaram algum departamento que mexesse entre essa dimensão e as outras. Criar um corpo físico é uma coisa. Agora, criar algo que seja interdimensional é outra coisa. O FIEX é isso. Agora, o melhor da história, não tem religião nenhuma que chegou a dar ideia da OFIEX até hoje. Observa, eu desafio vocês a achar, até o momento eu ainda não achei. Tem coisa parecida, mas não tem nada de ver dentro da hipótese, da técnica ou da teoria que vocês queiram, entende? Do corolário do processo da OFIEX. Então, a OFIEX é uma coisa impactante para o problema da consciencialidade. Na sua opinião, a tendência vai ser, ao longo do tempo, das décadas, aumentar a qualidade do perfil das pessoas que estão aqui, manter o número? É inevitável. Tudo indica, vocês não acham? É o óbvio. Não, ou vai aumentar... Está tudo fazendo convergência. Mas ou vai aumentar o número, ou vai diminuir o número e melhorar a qualidade? Não, eu acho o seguinte, a qualidade vai ser aperfeiçoada e a quantidade vai diminuir. Por enquanto há muita quantidade de oba-oba. Entende? Por exemplo, a TENETS. Tem muita coisa sobre TENETS que ainda não é a TENETS. É porque eles estão engatinhando, estão começando, é preciso ver quem é que fixa. O problema é a fixação do melhor. Essa fixação só se faz com repetição muito séria, um exemplo, com o processo da verbaciologia. Isso tudo tem que ser levado em linha de conta. Ser abordado com mais critério. São técnicas que a gente tem que vivenciar e dar um exemplo lá dentro. Não adianta querer forçar isso aí. Por exemplo, não adianta querer forçar a TENETS, o FIEX, a própria INVEX, não adianta forçar. Ou a pessoa é, ou não é. Tem jeito. Já teve gente que era reciclante e quis forçar a INVEX. Não deu certo. Acabou o negócio vindo a furo. Estourou o tumor. A pessoa viu, teve que reconhecer as coisas todas e mudar tudo. Agora, esse estouro foi em função do passado da pessoa? Da função do presente orgulhoso e vaidoso dela de querer ser isso ou aquilo. Ela acha que era melhor. É um processo de status, né? Dentro do programa, um status forçado, fajuto. Isso até um certo ponto é engano, é enganologia, auto-enganologia, auto-embuste. Tem muito disso, né? A situação é essa, é igual aquele caso que eu sempre conto das 3 senhoras que eram muito amigas desde a infância e que vieram aí. Então 2 começaram e foram para os laboratórios. E 2 começaram a fazer a TENETS. Uma terceira, as outras 2 tinham falado para ela, você não tem gabarito para isso ainda não. Você está muito impulsiva, você tem umas coisas, de vez em quando parece até que você fica meio possessa. Se você começar, você vai dar com os burros na água, vai te acontecer algum acidente de percurso. Não, mas se vocês 2 fizerem, por que eu não posso fazer? Tudo que vocês já fizeram até agora, eu fiz. Vocês estão me excluindo pela primeira vez? Afinal de contas, nós somos um trio ou não somos? Ela foi fazer o negócio, deu com os burros na água assim.
Pegou o problema até da saúde dela, durante uma boa temporada. Aí, as outras duas se juntaram e foram organizar para fazer uma planificação da vida da terceira. Agora, o melhor da história. Vocês não ficam pensando que aquela terceira era mais jovem ou menos experiente. Não. Ela era mediana em matéria de ideia, de idade, de condições. Mas o problema é que ela era mais vaidosa, mais egóica do que as outras duas. E não quis ficar para trás, né? Então, o processo da competição. Competição é uma droga. Concorrência é a rivalidade. Professor Valdo, hoje na CCCI já tem muitas crianças que chegaram com idade bem jovem aqui. Vai chegar num ponto que, de repente, a pessoa vem direto do intermissivo e já cai numa ilha dessas? Não, vai cair principalmente da evolução, né? De lá que a gente vai ver a triagem que eles vão fazer, para onde vai, né? A evolução já está aí para segurar essa barra. De ver o que é. É um caminho. Porque deve dar muita diferença uma pessoa que viveu um tempo sem nada de conscienciologia, a pessoa que nasce já está dentro de todo um contexto. Olha, é uma mão na roda, né? Quem está dentro do métier. O problema é o métier. Quem é do ramo. Uma coisa é o do ramo. Por exemplo, eu estudei isso muito quando era rapaz, o problema da pessoa ser do ramo ou não. E o processo da genética e a paragenética dentro do ramo. Isso é seríssimo. Eu estudei anos para estudar o processo disso aí dentro da conotação do parapsiquismo. Então, por exemplo, uma pessoa que é do ramo, ou seja, que ela já é parapsíquica já há muitas vidas, ela já nasce com parapsiquismo. Ela já dá valor para aquilo, ela já se dedica àquilo. Agora, aí tem uma pergunta séria, uma divisão. Mas ela se dedica com moral ou sem moral? Ela vê a fraternidade da assistência com isso, ou ela só vê um processo de poderio egóico? Estudo, eu comecei a estudar sério. Então eu comecei a ver, não, eu tenho que estabelecer o meu caminho pessoal. Eu tenho que ficar com aquilo que é o melhor, né? Já que eu vou fazer esforço, quem faz esforço para 5 pode fazer para 10. Outra coisa, se você estudar bastante as coisas, aquilo que você vai gastar R$5.000, se você souber aplicar bem, vai dar muito mais resultado bem aplicado do que R$5.000 que você gasta de qualquer maneira. Então, eu comecei a pensar, tudo tem que ter técnica. Vamos examinar as técnicas para viver com o auto-parapsiquismo. Agora, o auto-parapsiquismo me deu uma visão de conjunto sobre o processo da genética. Uma coisa, então, você vê a pessoa que chega aqui e ela não teve nenhuma manifestação parapsíquica que chamasse a atenção dela ou da família até uma certa idade. De uma hora para outra aparece aquilo. Então é preciso ver o nível que ela está. Agora, vê aquela pessoa que está aí com 40, 45 anos e ela começa a escrever. Pela primeira vez se interessou pelo processo de parapsiquismo. Ela não é do ramo. Essa você pode esperar. Seja quem for, vai dar com os burros na água. Vai cometer cada batatada desse tamanho. A Shirley MacLaine é um bom exemplo dessa história. Se a pessoa não é do ramo, não adianta ela ter fama, celebridade, ser boa em 10 outras linhas de conhecimento. Se ela não é daquilo, não adianta, não vai. É igualzinho, por exemplo, uma pessoa, isso que se fala de elegância, de educação, de refinamento. Se a pessoa já teve isso em vidas anteriores, ela já nasce assim. Criar isso numa vida só é duro. Então o cara que é grosso, ele às vezes vai ser grosso até a cremação. Entendeu como é que é? É difícil de mudar a situação dele. Por quê? Aquilo mexe com o temperamento. Agora então eu pergunto a vocês, até que ponto que o auto-parapsiquismo tem relação mais íntima com o temperamento? Só tem. Por quê? O auto-parapsiquismo, quase sempre, você tem que ser o intermediário de alguma coisa, um intermediário multidimensional. Você é uma interface, uma interface entre condições dificílimas do processo de evolução, que são as dimensões diferentes. Dimensão intrafísica, dimensão extrafísica. E você está no meio daquilo. Você está entre todos os fogos dos interesses da consciência. Isso é terrível.
você pensar. Por isso que o processo do autoparapsiquismo, para desenvolver, tem que começar na estaca zero. É o EV que a gente criou, que mostrou a técnica, como é que é, para isso deslanchar melhor. Tudo que foi feito de qualquer maneira, de um ponto de vista primário, empírico, amador, nas nossas vidas anteriores, através de seita, religião, iniciações, tudo isso deu para trás. Não tem nada que fixou. Está tudo aí na base de poder, de guerra. As próprias religiões estão guerreando até hoje uma com as outras, não resolveu nada. Agora aqui não. Quando eu fui estudar o negócio, 200 anos observando as coisas para ver o que ia fazer. E vinha lá o amparador, falava uma coisa, vinha o evoluciólogo, falava outra. Chegava lá, a outra serenona falava o que era. Falei assim, então vamos entrar na história, vamos regrar isso aí. Então a primeira coisa que eu fui fazer, e eu guardei isso demais para me fixar, eu vi o negócio do estado vibracional muito cedo na minha vida. Eu chegava no lugar e sentia. Agora, um dos negócios que mais me chamaram a atenção foi a música lá de casa. Quando a minha mãe, com a orquestra toda, ia fazer aquilo, eu começava a ver as consciências e sentia aquele negócio. Eu falei assim, não, eu tenho que me preservar aqui, eu tenho que me defender. Tem que fazer o Forte Knox em cima de mim aqui. Tem que dar um jeito de fazer uma blindagem. Aí então eu fui vendo o processo todo. Aí eu comecei a lembrar o processo de estado vibracional, essa coisa toda. Agora então, por isso que eu falo, o estado vibracional é a chave, a gazua, a chave geral da vida humana. É por aí que vai. Eu digo para vocês, o que adianta a vida humana sem parapsiquismo? 10 minutos. Não adianta nada. Você veio aqui, mas você vai voltar para a sua paraprocedência. Você veio aqui para ser vegetal? Para ser animal? Para ser o quê? Célula? Para ser elétron? Isso é besteira. Não é isso. Vamos pensar. Você tem que voltar para a sua paraprocedência. Então você tem que... Como é que você vai excluir o parapsiquismo? Agora, a gente vê que o povo, a humanidade, pensou demais nisso. Esses milênios todos aí, eles pensaram. A religião é fruto disso. Que é o religare. É a pessoa religar com a procedência de onde ela veio. Mas tudo é errado. Usaram o negócio para o poder dominar as pessoas. A igreja começou a vender, quando ela está mais forte, começou a vender tudo. Uma hora, se vocês quiserem, eu vou trazer a relação das coisas que a igreja vendia, que deu um negócio depois dos protestantes com Lutero, a reforma. Era uma loucura o que eles vendiam. Vendiam tudo. Atualmente ainda vende demais, né? Um casamento da igreja, por exemplo, é uma fortuna. E outra coisa, às vezes tem até anúncio. Eu estava vendo na televisão, ontem apareceu um comercial que está falando do casamento da pessoa, com várias coisas, o que é que tem e tal. Até comercial já tem, indiretamente. Casório. Agora então veja, a exploração comercial, industrial disso é uma loucura, né? Agora, explorar o parapsiquismo é uma das coisas mais exploradas por todo lado. Os poetas exploram o parapsiquismo na poesia. Os artistas, de modo geral, exploram nisso. Os grandes receptores que têm muita intuição, inspirados, né? Eles fazem isso para fazer as armas de guerra. E por aí vai. Agora veja, receber inspiração da baratosfera, que esse povo do belicismo, é besteira, é perder tempo. Então, nós temos que estar especificando tudo que a gente faz. Não adianta você ter um skill, você está entendendo? Uma competência, você ter um talento, um dom, uma potencialidade, se você não qualificar isso. Qual a aplicação que você vai fazer? Olha o negócio do pragmatismo de novo. Tudo a gente tem que ver a aplicação. Você tem isso para quê? O que você vai fazer com isso? Agora, você começou a entender, Kátia, a situação toda que a gente está caminhando para cá. Agora veja, por isso que eu sou a pessoa que dentro de mim, eu sou uma pessoa tranquila. Por isso que eu falo, se você é calculista, você aborta uma opção de problema que vai aparecer. Com o passar do tempo, a maioria dos problemas, mais de 50% do que tem hoje, eu já vi. Agora, por exemplo, o enumerador me falou, agora você tem que chegar nos 120%. Que esse é o serenão. O serenão já viu os 100% que nós conhecemos e mais 20% que a gente ainda não sabe que existe.
E ele já sabe a solução para isso. Ele se sai bem. Agora, nós aqui, a nossa meta era mais de 50% das coisas. Aquele que tem um pouco mais, ou aquela que tem um pouco mais de lucidez, isso que eu chamo de autoconsciencialidade. Olha, somos pré-serenões, né? 50% é isso. Se nós formos avaliar o problema lá da listagem, você está entendendo, da escala evolutiva? A escala evolutiva, pois é, a escala que a gente pode colocar ali é o nível de autoconsciencialidade, geral, o grande. Cada um você pode fazer um algoritmo. 50%, eu acho que aqui nós já dominamos. Aqueles que estão assim lúcidos e que têm a boa vontade para expor esse processo. Porque tem gente que às vezes não tem boa vontade. Não. A gente tem que ter boa vontade, boa intenção para ter discernimento. Mas boa vontade e boa intenção não resolve nada. É condição de cemitério. É só discernimento que tira a pessoa para evitar o cemitério e a cremação. Mais cedo. Pode falar. Professor, o senhor foi o primeiro a escrever sobre o FIEX. Gostaria de saber... Não fui o primeiro a escrever sobre o FIEX. Eu criei a palavra oficina extrafísica. Isso é outra coisa. Eu fiz uma propositura ou proposição desse processo. É muito mais sério. Sim. A minha responsabilidade é muito maior do que isso. E eu sou consciente disso. Agora, chegou a existir já o FIEX antes? É lógico, serenões, tudo isso. Nós temos mais coisa que ainda nós não falamos. Serenões todos já faz isso há milênios. Outra coisa, em outros planetas já faz tudo isso e mais alguma coisa que a gente nem sabe. Mais evoluído que aqui. E a gente pode considerar, então, a OFIEX, por exemplo, se um planeta tem vários OFIEX, tem muito OFIEX, é um planeta mais evoluído? É lógico, né? É o óbvio. Mas não é só OFIEX, né? OFIEX, discernimento, cosmoética, autoconsciencialidade evolutiva, inteligência evolutiva. O que você acha? Se tem isso tudo, senão não resolve. Outra coisa, teática evolutiva, teoria e prática. Agora, interassistencialidade, colegiada, Estado mundial. Esse é o caminho. O que você acha? Tá certo. Dá ideia? Agora, vamos expandir essas ideias. E outra coisa, expandir informando, não é expandir querendo convencer, que isso não dá nada. É expandir informando. A gente comunica, está aqui, pega lá, o problema é seu. Princípio da descrença. A melhor coisa que tinha na Terra era estabelecer, por exemplo, a ONU, estabelecer uma lei que a partir daquele momento, o princípio da descrença ia dominar todas as instâncias da vida na Terra. Vocês acham que será que um dia isso ainda vai chegar? Possível. Então não vai haver mais lavagem cerebral. Acabou. A coisa pior que tem aqui, das piores doenças da humanidade, é a possessão interconsciencial que existe por causa da lavagem cerebral. Se nós colocarmos o princípio da descrença, a primeira coisa que está sendo minada para ser liquidada é justamente o assédio e a possessão interconsciencial. Porque é a pessoa decidindo por si. Então nós vamos ter um grande problema, que é um grande problema de nós todos aqui. É o autoassédio. Quem é que quer continuar a ser assediador de si próprio? É aí que é a pergunta. Ainda vão ser? Até quando? Para quê? Por quê? Enfim, quem é que vai ainda insistir em cuspir para cima? Tudo isso são perguntas nossas, atuais, nós precisamos. Agora, o autoassédio. O que é que predispõe o heteroassédio? É o autoassédio. Ele é o último a desaparecer. Qual é a última coisa que a pessoa adquire na reciclagem? Primeiro é reciclagem existencial. Depois é reciclagem interconsciencial. Qual é o último atributo ou condição da pessoa que a pessoa conquista? O temperamento. Enfim, tudo está indo para o inner, o mais íntimo da consciência. Entende? O grande micro-universo consciencial dela. Tudo está lá dentro. Nós já estamos dando as primeiras tintas, as primeiras luzes, as primeiras ideias sobre isso. Tá certo?
Professor, a UFIEX ela pode ser considerada uma ilha consciencial? Até um certo ponto, porque é uma ilha assistencial. Entendeu? Entendi. Uma ilha interdimensional, interassistencial. O que você acha? Explica tudo. Uma embaixada. É o caminho. Tá certo? Tá. Muitas graças. O senhor falou agora da possessão e lavagem cerebral. Toda possessão é sempre uma lavagem cerebral? Ué. Senão como é que uma pessoa domina a outra? Óbvio. Que a força, o poder, a força... Agora, a lavagem cerebral, ela é muito bem feita. Então, por exemplo, a pessoa gosta da possessão física. Sim. Então, vê o assediador enrica a pessoa, ela fica cada vez mais envolvida com aquilo. E ele tem ambiente para dominá-la, para marionetá-la, para colocar canga em cima dela, é a possessão. Estou falando em matéria de uma coisa bem simples, bem óbvia, que é a avareza. Já lavou o cérebro antes, já conformou, né? Não, e a pessoa está naquela, ela gostou. Então, o que é que o assediador faz? Ele amplia o trafar, bem que a pessoa gosta daquele trafar. Você sabe que tem gente que gosta de trafar, né? Tem os trafaristas. E tem os trafaristas. Esses são os piores, é o trafar da farra. Ele vem aqui para brincar de viver. Entende? A turma carnavalesca da vida inteira. O carnaval para eles é todo dia. É a turma dos feriados. Todo dia para ele é feriado, ou dia santo. Quase sempre é um dia santo da baratosfera. Entendeu? Tá certo? Agora, gente, eu queria propor para vocês, para trazer no próximo domingo, o tema, o verbete interconfiança. Vocês estão de acordo com essa? Que eu vi que teve gente aí que está querendo saber o que é, esse verbete já existe há muito tempo. Então nós vamos trazer no próximo domingo interconfiança. Eu queria saber se alguém fez alguma revisão do texto aí hoje. Se tiver, pede, aqui ó, pede para a Rosa anotar para nós, tá certo?